E vamos iniciar com toda a igreja a celebração da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Para realizar o mistério da sua morte, ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória dessa entrada, sigamos os passos de nosso Senhor, nosso Salvador. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai esses ramos, para que, seguindo com alegria ao Cristo, nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Enquanto nós vamos aspergir os nossos ramos, nós vamos cantar. Tu és o Rei dos reis, o Deus do céu, de direito, força e glória, que entregou pra tua mão a nossa história. Tu és Rei, o amor é tua lei. Se alguém, por acaso, nos perguntar por que desamarrais o jumentinho, respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo, exatamente como Jesus lhes havia dito. Nós agora então vamos nos preparar para fazer também essa nossa experiência. Nós acabamos de ouvir o Evangelho onde Jesus entra em Jerusalém. Convido cada um a entrar nesse mistério. Entrarmos no mistério da paixão, da morte e perguntarmos o porquê, mas também perguntarmos para quê. Para que Jesus assumiu? O que ele quis assumir a sua missão? O que ele nos quis dar assumindo a sua missão? Por isso, eu convido que cada um no instante de silêncio do seu coração, que você possa entrar dentro desse mistério e pedir a graça do Senhor. Não é uma procissão, não é apenas uma recordação. Povo de Deus, era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Com teu amor, amor que não passa. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Tu és o alimento na longa jornada. Hosana, Rei, Hosana, Rei, Hosana. Hosana, Rei, Hosana. Hosana, Rei, Hosana, Rei, Hosana. Ele é o Cristo, é o unificador. É Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Jesus nasce em Belém. Começa a sua vida pública, escolhe os seus, chama no mar da Galileia e começa o seu caminhar, começa a sua missão. E vai fazendo aquilo que o Pai o designou. Por isso, Jesus sempre procurou ser fiel à sua missão. A missão que Deus Pai o tinha enviado, a missão pela qual ele veio a este mundo. Por isso, nós muitas vezes nos perguntamos, qual foi a verdadeira missão de Jesus? Por que ele veio a este mundo? Por que ele fez este caminhar, este caminho?
manifestou o reino, dizendo: o reino está próximo, o reino já está no meio de nós. Quis mostrar o rosto misericordioso de Deus e caminhou para a sua missão. Encontrou diversos povos, encontrou diversas situações, mostrou o verdadeiro sentido da vida, resgatou aqueles que estavam perdidos, inseriu novamente as pessoas dentro da sociedade e apontou o dedo para muitas coisas erradas. Chamou os fariseus de hipócritas, tocou na ferida dos grandes, mas foi fiel à sua missão. E aí a gente se pergunta, por que a morte de Jesus na cruz? E foi caminhando para Jerusalém, onde era o centro do poder, era o centro onde as coisas estavam acontecendo, mas poderíamos dizer também, era o centro da corrupção, o centro onde precisava modificar todas as coisas. E fazendo este nosso caminhar, nós começamos a perceber que nós somos um povo caminhante. Por isso que a gente sempre diz, quem para já está indo para trás. Nós precisamos sempre buscar aquilo que de fato está no nosso coração. E quando a gente sabe, tem consciência da missão de Jesus, muitas vezes nós nos perguntamos, qual é a minha missão? Jesus veio para uma missão específica e cumpriu. E por isso que a gente diz que o cumprimento da sua missão fez com que ele assumisse até as últimas consequências, até a morte de cruz. Qual é a minha missão? Por que eu estou aqui? Por que Jesus diz, quem quer me seguir, toma a sua cruz e me siga? O que é tomar a cruz? O que é cruz para nós? Por que todas as vezes que nós iniciamos qualquer oração, a gente sempre faz o sinal da cruz? O sinal da cruz é sinal de salvação. Semana que nós falamos que é uma semana, por que ela é santa? Porque é a semana que nos conduz à busca da santidade. Nós celebramos a essência da nossa fé, a paixão, morte, ressurreição. E celebramos também o grande presente que Deus nos deixou através de Jesus Cristo, que é a sua presença eterna no meio de nós pela Eucaristia. E hoje nós nos deparamos diante de duas situações muito distintas. Ainda há pouco nós levantamos os nossos ramos, assim não somente recordando aquilo que foi feito, mas aquilo que de fato foi o caminho da salvação. O que as pessoas gritavam e o que nós hoje gritamos também? Hosana, Rei. Hosana significa o quê? Bendize a Deus. Hosana significa nós reconhecemos a presença de Deus. Ao mesmo tempo que o povo gritou e reconheceu o caminho de Jesus que entra em Jerusalém, dizendo, este é verdadeiramente o Filho de Deus. Por isso estendeu seus ramos e reconheceram Jesus como Rei. E este mesmo povo, poucos dias depois, gritou, crucifica-o. Se nós olharmos para a nossa realidade hoje, não vou dizer que tanta coisa mudou. Muitas coisas nós tomamos mais consciência. Mas o mesmo povo, a mesma pessoa que muitas vezes diz que acredita em Deus, na outra semana, uma semana está na igreja, outra semana está na Umbanda. Uma semana está na igreja, outra semana... Que fé é essa que nós temos? Outra semana busca o espiritismo, outra semana fala mal da igreja, outra semana critica a igreja.
Você muitas vezes não se dá conta quando eu vou falar uma palavra, se alguém se sentir ofendido, depois você faça o seu exame de consciência. Quando você critica a igreja, você está se autocriticando, você está assinando o atestado que você não está fazendo a sua parte. Eu não estou cumprindo, é fácil a gente apontar os erros dos outros, mas é difícil nós assumirmos o nosso próprio erro. E por isso que hoje Jesus nos faz compreender e Jesus nos faz perceber as nossas atitudes. O mesmo povo que grita hosana é o mesmo povo que grita crucifica-o. E aí a gente pode nos perguntar, qual é a minha posição? Ou qual é a minha atitude? Nós temos aí diversos exemplos que nos podem ajudar. Ou a gente pode fazer como Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz. Nós podemos fazer que nem as mulheres que se compadecem de Jesus e rezam e choram. Nós podemos fazer que nem Pilatos, dizendo, eu lavo as minhas mãos. Não tenho nada a ver com isso. Ou a gente pode fazer que nem Judas, que foi o escolhido, mas que traiu Jesus. Muitas vezes nós podemos perguntar, Judas traiu Jesus, mas quantas vezes eu já traí Jesus? Quantas vezes eu traí minha fé? Quantas vezes eu já traí os valores que eu como cristão já assumi? Então não é apenas trair por trair, mas quando nós não somos fiéis, aquilo que nós nos comprometemos, nós acabamos traindo aquilo que de fato nós devemos fazer como cristãos.